hoje o tema da nossa palestra, da nossa conversa, é sobre o livramento e a paz. Mas antes de começarmos a falar sobre o livro Grande Conflito, quero parabenizar vocês, crianças, por estarem aqui conosco, tá? E estarem buscando a orientação da Igreja Adventista e entendendo que a importância de vocês estarem de mãos dadas com Jesus é muito grande. Nós, já nessa idade que estamos, eu fiz ontem 70 anos, já estou há algum tempo de mãos dadas com Jesus, entendendo a sua palavra. E eu gostaria que vocês também fizessem isso desde jovens, entenderem quem é, conhecerem Jesus Cristo. A irmã está orientando vocês, está explicando, está falando, e seria bom que vocês continuassem essa peregrinação do mundo cristão. Meus parabéns por estarem aqui, que Deus abençoe vocês, toda a família. Sejam bem-vindos. E nós vamos falar hoje sobre o livramento e a paz. Como eu disse uma vez, é necessário que nós imaginemos aquilo que é falado, que a gente enxergue aquilo que é falado, para nós entendermos a história. Porque senão fica uma coisa muito vaga. Você fala, muitos não entendem, não ouvem, e de repente as coisas vão por água abaixo, o entendimento que deveria se ter. Né? Nós temos uma sala aqui do lado, quem não quiser, puderem conversar ali na sala do lado, fica melhor para todos nós. Mesmo assim não foi ouvido. Vamos continuar a nossa história. Gostaria que vocês entendessem o que é o livramento e o que é a paz. Por que a paz no livramento? Vamos fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, cada um de nós que aqui está e faça com que essa mensagem de hoje, que é do capítulo 40 do livro O Grande Conflito, venha entrar em nosso coração para que nós possamos passar essa mensagem para outros irmãos. E essa mensagem é uma mensagem, eu achei ela muito forte. É uma mensagem que nós temos que entender e temos que conversar com outros irmãos, se porventura não chegarmos a um acordo pelo que vamos ouvir ou pelo que vamos ler. Mas diz assim, eu vou ler esse sermonário para que a gente possa entender a história do livramento. A luta entre o bem e o mal é travada aqui na terra, e Satanás persegue os seguidores de Jesus como se estivesse perseguindo o próprio Cristo. Muitas vezes nós sentimos alguma agonia e não nos damos conta que muitas dessas agonias Cristo sofreu na terra. Muitas dessas agonias, coisas que nós às vezes reclamamos por estar acontecendo conosco, alguma maldade, alguma doença, Cristo sofreu muito mais. E se somos cristãos, devemos nos aproximar de Cristo, para que nós saibamos quem é e o que aconteceu com ele e o que nós precisamos fazer. Mas o conflito terminará e o livramento ocorrerá quando o povo de Deus estiver sob maior perseguição. Muitas coisas virão ainda. Muitas vezes vemos a igreja, vemos alguns irmãos, pastores, reclamando e sofrendo. E as perseguições serão maiores à medida que o tempo for passando. Os justos subirão com Cristo para desfrutar com Ele a eternidade, e os ímpios deixarão de existir. Em Apocalipse 21, diz: Vi novos céus e novas terras, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Cada traço da maldade é eliminado. Nenhum inferno a queimar eternamente manterá os resgatados pensando nas terríveis consequências do pecado. Cristo garantiu aos seus discípulos que foi preparar um lugar para eles na casa do Pai. A linguagem humana é incapaz de descrever a recompensa dos justos. Somente aqueles que virem a conhecerem a verdade, nunca, nenhuma mente infinita é capaz de compreender a glória do paraíso de Deus. Então, crianças, o que eu falei, às vezes a gente precisa saber o que acontece à nossa volta, saber o que acontece na volta de nossa família, para nós entendermos Jesus. Nem tudo que vocês vão passar, o que nós passamos, o que a família está passando, é obra de Deus. Deus dá experiência para que vocês vivam, entendam e venham a buscá-lo. Isso é o mais importante. E esse livro, não sei se seria interessante eles lerem esse livro, porque é um livro que traz muitas coisas de dúvida a respeito da história. Mas é importante que vocês estejam do lado de Cristo. Tudo que acontecer na nossa vida é para crescimento espiritual. É para que nós possamos aprender com aquele, vamos dizer, sofrimento e venhamos a mostrar para os outros que eu venci, Cristo venceu, eu venci. Então, assossegue. Tudo vai passar. Não se desespere. O grande conflito entre o bem e o mal não foi provocado por Deus, mas pelo anjo rebelde. Deus fez todo o possível para resgatar a humanidade das garras do mal. Ele enviou o maior tesouro do céu, Jesus Cristo, para nos salvar da maldição e do pecado. Isso é o que nós temos que ter sempre em nossa mente. Cristo veio para nos salvar dos pecados, os quais ainda estão sendo mostrados, estão vivendo, estão fazendo com que nós venhamos a sofrer. Porém, deixou para cada pessoa escolher o seu próprio destino, ou servi-lo e ser salvo, ou seguir os passos do anjo rebelde. O grande conflito gira em torno da adoração ao verdadeiro Deus e o respeito às suas leis e a rebelião contra ele, manifestada na desobediência deliberada da sua palavra. O destino eterno de cada pessoa irá depender da escolha que fizer, crianças, da escolha que fizer agora. Agora, vocês estão no momento de conhecer Jesus. E essas histórias, essas escolinhas, essas explicações que estão sendo dadas para vocês é o apresentar Jesus. Então, prestem bastante atenção nisso. Vocês estão conhecendo aquele que pode salvá-los dos pecados, aquele que nós conhecemos, mas às vezes cometemos erros. Deixamos que o anjo rebelde venha e fale no nosso ouvido. E vocês estão aprendendo desde já que o melhor da minha vida é Jesus. Depois da imposição de leis humanas contra a lei de Deus, da imposição da observância do domingo em lugar do sábado e da retaliação aos seus guardadores, a perseguição aumentará em intensidade. O povo de Deus, alguns em celas de prisões, outros em florestas e montanhas, suplicará por proteção divina. Homens armados e instigados por anjos maus se prepararão para a obra de matar. Então, no momento mais extremo, Deus enviará multidões de pessoas, mas estarão prestes a se lançar sobre suas presas, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. As multidões iradas serão detidas. O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos: olhem para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Isso está em Atos 17, 55 e 56. Reconhecerão as marcas de sua humilhação. A ressurreição especial. À meia-noite, Deus revela seu poder para livrar o seu povo.
o sol aparente brilhando em toda a intensidade. A voz de Deus ecoa com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 7. Ocorre o maior abalo sísmico da história. Acontece um grande terremoto. Cidades portuárias são tragadas pelas águas agitadas. As sepulturas se abrem, multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Por isso eu falei para prestar atenção. Porque coisas que estão sendo faladas, que estão sendo mostradas nesse livro, desde o início dele, são coisas que nós precisamos entender, aceitar e entender. Porque se eu não aceitar isso, eu não estou tendo fé nas coisas que estão por vir. Eu não estou acreditando nas coisas que estão por vir. Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar porque essa é a palavra de Deus. Essa é a maneira dele me mostrar. Acorda, sai dela, povo meu, venha para os meus lados, fiquem comigo, me deem a mão. Esse é o objetivo disso tudo que nós falamos durante esses domingos. Até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que zombaram da agonia de Cristo ao morrer, e os oponentes mais impetuosos da sua verdade serão ressuscitados, para ver a honra colocada sobre o leal e o obediente. É isso que nós precisamos ser com Deus, com Cristo, sermos leais na sua palavra, sermos leais na sua história e obedecermos aquilo que está sendo contado, está sendo trazido no manual, no nosso manual do meio ver, que é a Bíblia. A volta de Jesus é a ressurreição geral. Ocorre no tão esperado dia do Senhor. Então no céu aparece uma mão segurando 2 tábuas de pedra, a santa lei que Deus proferiu no Sinai. Agora é revelada como o padrão para o juízo. É impossível descrever o horror e o desespero daqueles que rejeitaram a lei de Deus. Pensou que coisa? Né? Interessante, importante, preocupante para nós. As coisas que vão acontecer de desespero, de agonia, e se nós não seguirmos aquela lei, não seguirmos a palavra de Deus, nós seremos um desses. E é horrível pensarmos, imagina sentirmos. Para ganhar a aprovação do mundo, deixaram de lado as exigências da lei e ensinaram outros a lhe desobedecer. A lei que tanto desprezaram agora os condena. Mas agora é muito tarde, pois a porta da graça se fechou. A voz de Deus será ouvida, declarando que chegou o dia e a hora da volta de Jesus. Todo olho vê o príncipe da vida. Uma coroa de glória repousa em sua fronte. Sua face brilha mais do que o sol ao meio-dia. Que imagem maravilhosa, né? Para nós que vamos ver isso tudo e sentirmos o amor de Deus. Aqueles que vão sentir agonia, medo, pavor, vai ser muito, muito forte, né? Então nós temos que seguir aquilo que é dito na Bíblia, aquilo que é dito para nós durante todas essas pregações que ouvimos, essas histórias que ouvimos. Agora a ressurreição geral. Jesus transforma o corpo humilde e o modela conforme o seu corpo glorioso. Que gostoso, né? Nós temos a imagem de Cristo, o corpo de Cristo, a voz, tudo de Cristo em nós, e podemos subir com Ele. Enquanto todos os ímpios permanecem mortos, os salvos estarão com Cristo no céu durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse 20, de 1 a 10. No fim do milênio, Cristo retornará à terra. Deus ressuscitará os ímpios, a fim de que reconheçam a justiça divina e recebam a devida punição por seus pecados. Em visão panorâmica, toda a história do grande conflito será exibida aos ímpios, inclusive todo o esforço de Deus para salvá-los. Por isso eu falei, é importante que nós leiamos esse livro, entendamos esse livro,
E se porventura não conseguirmos, conversemos com aqueles que também estão fazendo a leitura, conversemos com aqueles que também querem que Jesus volte e os leve para o céu. Todos conhecerão a justiça divina, porém, obstinadamente atacarão o acampamento dos santos. Em Apocalipse 29, desce da parte de Deus fogo do céu. A terra se abre, chamas devoradoras irrompem de todo o abismo crescente. Enquanto a terra está envolta pelo fogo, os justos estão seguros na cidade santa. Para os ímpios, Deus é um fogo consumidor, mas para seu povo, ele é o escudo. Isso está em Apocalipse 26. A paz eterna. Não existirá dor no céu, não haverá mais lágrimas nem funerais, não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Não haverá cansaço, sempre sentiremos o frescor da manhã e sempre estaremos distantes do seu frio. A luz do sol será superada por um resplendor que não é dolorosamente ofuscante, mas excede sem medida o brilho do meio-dia. Foi o próprio Deus que implantou o amor e a simpatia no coração humano, e no céu esses sentimentos encontrarão sua mais doce e verdadeira expressão. Ali, com delícias que não terão fim, a mente dos imortais estudará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor redentor. Olha que beleza! Nós vamos ser igual a Cristo, nós vamos ter a imagem, nós vamos ter as ideias, nós vamos ter a mente, nós vamos estar preparados e nos preparando cada vez mais para sermos alguém que, quando aqueles que precisarem, é o que nós temos que fazer hoje, aqueles que precisarem estarem junto conosco, para podermos falar de Cristo, como nós falamos hoje. Lá nós vamos aprender muito mais, vamos estudar muito mais, seremos abençoados por toda a graça que Deus está preparando para nós. O nosso planeta é palco do grande conflito entre o bem e o mal, e aqueles que se colocam ao lado de Deus são perseguidos e ridicularizados. Porém, assim como Cristo venceu na cruz, os remidos vencerão, ainda que pareçam derrotados nessa imensa batalha. Às vezes acontece com a gente de dizer, não está adiantando nada. Eu estou orando, eu estou lendo, eu estou estudando, não está adiantando nada, está adiantando. Quem tem olhos para isso é Jesus. Quem vê o benefício que nós estamos fazendo é Jesus. E Ele se agrada do que nós estamos fazendo. A grande controvérsia gira em torno da adoração, ou a Deus, ou a ou ao seu arqui-inimigo, e cabe a cada um de nós escolher. Muitos escolhem o outro lado, não quero Jesus, porque é difícil, não é fácil seguir Jesus, não é fácil dizer não para um monte de coisas que nos vêm de bandeja, né? A maldade, as coisas erradas, os erros do ser humano, ela nos vem de bandeja, e às vezes é difícil dizer não. O cerne deste conflito gira em torno da autoridade divina, representada na obediência ao quarto mandamento, que requer a observância do sábado. O sinal da besta será a imposição da guarda do dia rival, porém, a grande questão tem a ver com a autoridade e a adoração. Quando o povo de Deus estiver sofrendo a pior perseguição, não aceitar a imposição do sinal da besta, o Senhor Jesus virá para lhe resgatar, e depois de 1000 anos retornará para executar o juízo e transformar a terra na bela morada eterna dos seus remidos. Bonito, né? É isso que eu digo, que às vezes nós temos que enxergar essas coisas que são ditas. Na nova terra não haverá mais pranto, nem dor, nem morte. Alegria e realização
oração acompanharão o povo de Deus por toda a eternidade. Aqui diz assim agora: faça um apelo. Esse apelo é para quem está em casa, principalmente, para nós que estamos aqui, que nós devemos fazer a nossa oração pedindo a presença de Deus na nossa vida todos os dias. Então esse apelo não é só para aqueles que não estão acompanhando sempre, ou estudando sempre, é para nós também. Mas diz assim: e você, com quem pretende partilhar a eternidade? Com os ímpios, que sofrerão a morte eterna, ou com os remidos, que desfrutarão a vida eterna? Se você escolheu a segunda alternativa, repita comigo a última estrofe do grande conflito. Vamos repetir, todos nós que estamos aqui. Eu vou falar uma parte, aí a gente fala outra. E quem estiver em casa pode ouvir, pode ter essa mensagem quantas vezes quiser e pode repeti-la quantas vezes quiser e fazer dela também uma oração. Acordou? Tem um tempinho, que a gente às vezes não tem tempo para Deus, né? É aquela correria do dia a dia. Mas vamos repetir isso. O grande conflito terminou. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo. O único pulso de harmonia e júbilo Ecoa pelas vastas criações, pelas vastas criação. ecoa pelas vastas criações. Daquele que criou todas as coisas, Daquele que criou todas as coisas, fluem luz e felicidade através do espaço limitado. Fluem luz e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas animadas, todas as coisas animadas e inanimadas, e em sua beleza imaculada em sua beleza imaculada, e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. e alegria perfeita, declaro que Deus é amor. Isso é o que nós temos que ficar na nossa mente. Deus é amor. Deus está conosco todo o tempo, dizendo: eu te amo. Nas nossas falhas, Ele nos ama. Nos nossos erros, Ele nos ama. Sempre Deus vai estar conosco e dizendo: eu te amo. Está com problema? Fale comigo. Não sabe para onde ir? Me dê sua mão, ore, fale para onde você quer ir. Fale o que está difícil na sua vida. Eu resolvo isso para você. Mas espera a resposta. Eu digo sempre isso. Quando você conversar comigo, não vire as costas. Espera que eu vou te responder. Quando falar com o irmão Toninho ou com o irmão Eduardo, espera, eles vão responder. Assim é Deus. Quando você fizer uma oração, seja lá para que for, para a saúde, para a riqueza, para ajuda, não interessa, guarda a resposta. E tudo aquilo que passar à sua volta, vai entendendo que é Deus colocando no seu caminho, para que você interprete, para que você entenda o que Ele está dizendo. Muitas vezes você fala que preciso disso, meu Deus. Daqui a pouco vem uma mensagenzinha dizendo: vai por aquela rua. Você, pô, nessa rua não tem nada, não vai adiantar nada. O que eu preciso está para o lado de lá. Mas vai aqui, talvez você vai pegar uma carona que vai dar a volta e te levar lá. Deus sabe o que faz na sua vida. Ele sabe o que faz e o que nós precisamos na nossa vida. Deus deseja você ao seu lado na eternidade. Como você responderá ao seu anseio? É isso que nós precisamos entender. Como eu vou responder? Está na dúvida? Vem na palavra, aqui tem um manual. Isso é um manual. E ele tem a resposta para você. Aqui tem explicações sobre o que é necessário você fazer para que você saia do conflito e que
você está vivendo. Tem dúvida? Converse com algum dirigente, converse com irmãos, vá buscar uma escolinha, uma escola sabatina. Ali tem resposta para tudo. Não se acanhe em perguntar, não se acanhe em pedir um livro, não se acanhe por estar querendo se aproximar de Deus. E assim, meus irmãos, nós terminamos esses 10 dias, 10 domingos, sobre o impacto de esperança. Falamos bastante sobre o livro Grande Conflito. Eu espero que tenha atingido o objetivo, né, do seu convite para que eu venha fazer esse trabalho. Eu fico muito feliz, muito satisfeito por vocês terem confiado a mim esse trabalho. Amém. Eu espero que eu venha receber outros convites para que a gente possa continuar falando em Deus. Isso é muito gostoso, é muito proveitoso, né? Porque durante a semana, para a gente falar sobre isso, a gente lê 1, 2, 3, 4 vezes, abre a Bíblia, às vezes, muitas vezes mais do que estávamos acostumados, né? Lê o livro, como eu fiz em alguns, falei com minha esposa, vamos ler, cada dia um capítulo. Muitas vezes nós vimos um capítulo e dizíamos, mas foi isso mesmo que disse o outro? Vamos ler lá o outro. Então a gente vai fazendo esse trabalho e vai aprendendo que Deus é bom, não é? Nós fazemos nossas orações sempre pedindo para que Deus ilumine os nossos filhos. Meu filho hoje saiu de Lavras de motocicleta e foi para Niquelândia, em Goiás. Ele rodou 1.800 e poucos quilômetros, saiu ontem, aí dormiu e hoje chegou em Niquelândia, Goiás. Rodou 1.800 quilômetros. É isso que a gente precisa de dizer, né? Deus, vai na moto junto com ele, né? Coloca Jesus lá na motinha dele e acompanhe, né, nas necessidades, nos sufocos, livre-o de todo o mal que porventura estiver no caminho. E ele, por volta de Moisés, pegou, pai, cheguei, graças a Deus estou bem. Bem, é isso que a gente faz. O nosso propósito de estar do lado de Deus é justamente para isso, para que nós, nossa família e amigos venham se beneficiar da sua graça. Vamos ouvir o hino escolhido. Nós decidimos hoje. Entre os santos
Vamos orar. Bom Deus, abençoa-nos para que nós estejamos à beira desse rio, às margens desse rio, para que nós recebamos o fluir da sua palavra em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração. Agradeço a oportunidade que eu tive de falar sobre esse livro e quero parabenizar também as irmãs, né, pelo Ministério, as irmãs pelo Ministério da Mulher por essa semana, e que Deus as abençoe, levando a elas sua paz, sua tranquilidade, porque às vezes sabemos que ser mulher, ser uma ministra do lar, ministra da família, às vezes complicado. Então abençoe-nos, Senhor, por tudo aquilo que tem acontecido em nossa vida e prepare-nos para as coisas que virão. Dê-nos condições de estudar cada vez mais e entender a sua palavra. Pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.